Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, foi escrito lá em 1979, mas parece que descreve o mundo de hoje. É A Cultura do Narcisismo, do sociólogo Christopher Lasch. Para começar, vamos pensar numa coisa. Quando a palavra narcisista aparece, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Geralmente é algo bem instantâneo, né? Pois é, provavelmente essa imagem é de alguém egoísta, talvez meio obcecado por selfies, que adora, mas adora mesmo ser o centro das atenções. É esse o estereótipo que a cultura pop espalhou por aí e que todo mundo conhece. Só que aqui vem o ponto principal. E se essa visão for só a superfície? E se o diagnóstico real do Lush for uma coisa, nossa, radicalmente diferente e muito, mas muito mais profunda? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente entender bem o argumento do Lasch, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos além da selfie, desconstruindo esse mito. Depois, vamos entender o que ele chamou de eu ansioso e vazio. Em seguida, como a própria cultura fabrica isso, como a vida vira uma performance e, por fim, porque a análise dele foi quase uma profecia. Vamos lá, começando pelo básico. A primeira coisa é esquecer essa ideia de que o narcisista é simplesmente alguém que se ama demais. Essa imagem, na sua simplicidade, já diz quase tudo. Para o Lasch, o narcisismo não tem a ver com um excesso de amor próprio. É justamente o contrário. É sobre um eu tão frágil, tão vazio, que ele precisa desesperadamente se ver no olhar dos outros, sabe? Precisa dessa confirmação externa só para sentir que existe. É uma busca, não uma certeza. E isso leva a gente direto para o coração do diagnóstico do Lasch, a ideia de um eu que é, na verdade, ansioso e vazio. Olha só esse contraste, que é a chave de tudo. De um lado, a cultura pop mostra um narcisista forte, grandioso, cheio de si. Do outro, o Lasch revela uma figura fraca, ansiosa, que usa essa grandiosidade toda como uma espécie de escudo, uma defesa contra um sentimento terrível de vazio. Ele não é cheio de si, ele está, na verdade, desesperado para se preencher com a aprovação dos outros. E aqui vem a grande virada de chave do Lasch. Ele não estava falando só de algumas pessoas. O argumento dele é que a nossa cultura estava se tornando narcisista. Ou seja, não há um defeito de caráter individual, mas sim um tipo de personalidade que a nossa sociedade moderna ajuda a criar e, de certa forma, até recompensa. Tá, mas como assim? Uma cultura inteira se torna narcisista? O Lars foi bem específico e identificou algumas mudanças sociais bem importantes para isso acontecer. Ele apontou três grandes pilares. O primeiro é o que ele chamou de sensibilidade terapêutica, que é quando o objetivo da vida deixa de ser uma pessoa boa e passa a ser se sentir bem. O foco vira totalmente interno. O segundo pilar é o declínio da história. A gente perde a conexão com o passado, com as outras gerações e com o futuro também. Fica todo mundo meio que preso num presente que não acaba, o que enfraquece a identidade. E por fim, a vida burocrática, onde o trabalho vira uma performance. O sucesso depende menos do que se produz e mais de como a pessoa se apresenta, de como ela agrada aos outros. E qual é a consequência de tudo isso na vida de cada um? Bom, a vida basicamente se transforma num grande palco. Isso acaba gerando traços de personalidade bem claros. Começa a surgir um medo de compromisso, porque um relacionamento de verdade exige um eu mais sólido, né? Aparece aquela necessidade sem fim de admiração para tentar preencher o vazio. E aí se cria esse eu performático, que está sempre atuando, sempre em exibição. E claro, um medo gigantesco de envelhecer, porque numa cultura que valoriza a performance, a aparência acaba sendo tudo. E essa citação do Last, olha, é brilhante e resume a consequência final. Sem um senso de história, de continuidade, o eu narcisista vive só pro agora. Não existe um legado para deixar, só uma performance que precisa ser mantida o tempo todo. É uma visão bem sombria, na verdade. Agora, vamos para a parte final, para a gente conectar tudo isso com o mundo em que a gente vive hoje. É só olhar para essa linha do tempo. Em 79, o Lacha descreve essa cultura da performance. Aí nos anos 90, vem os reality shows, transformando a vida de gente comum num espetáculo. Depois, nos anos 2000, chegam as redes sociais, que dão um palco para todo mundo o tempo todo. E hoje? Hoje a gente fala em marca pessoal, como se fosse uma obrigação. Parece que cada passo que a sociedade deu só confirmou a análise dele. Então, a conclusão é quase inevitável. Aquilo que o Lasch viu como uma tendência cultural há mais de 40 anos, hoje virou a estrutura da nossa realidade digital. O eu performático deixou de ser uma exceção, ele virou a regra.
E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se está todo mundo no palco, o tempo todo, atuando uns para os outros, quem é que está de fato na plateia? Ou será que estamos todos nos apresentando por uma imensa sala de espelhos?